Elástico Mental. Elástico Mental. Olá, você que é nosso ouvinte aqui do Elástico Mental. Essa é a segunda parte, aguardada segunda parte do nosso podcast com o Caíto Manier. E Lucas, que conversa, hein? Vamos liberar já isso aqui para as pessoas, mas antes temos que dar alguns recadinhos, mas que conversa, hein? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Elástico Mental. Excelente conversa, Guilherme. Não tem magia xoxa nesse episódio. Cara, o Caíto, se você não escutou ainda o episódio parte 1, por favor, volta lá e escuta, porque como ele contou uma história mais ou menos linear, abriu o coração inteiro, Guilherme. Conta quase a história de vida dele toda. História de vida. Isso, de uma maneira muito bela, concisa e completa. Então, escuta lá o episódio 1 se você não escutou ainda. Se você já escutou, você tá apto, né? Tá aí já quicando praticamente uma semana esse episódio. Então, vem com a gente, o Caíto vai continuar da onde parou. Como a gente falou no episódio passado, o corte é meio brusco, né? Então não tem assim não tinha um jeito fácil de fazer isso, né, Guilherme? Então ele já vai começar lançando a braba, que já vai começar falando nesse episódio. Então, se você não entendeu lá como é que chegou nessa parte, escuta lá a parte 1 de volta, o finzinho, né, pra você lembrar onde é que tava, e aí vem com a gente nesse episódio 2. Aqui o Caíto já vai começar de quando ele conhece de fato o pessoal da Quase, que eles começam a fazer os projetos deles, e é mais ou menos a hora que todo mundo passa a conhecer o Caíto, né, Guilherme? É isso aí, fica aí o convite para que vocês, depois de ouvirem esse podcast, conheçam os outros podcasts aqui do Elástico Mental. Tem um podcast com Daniel Furlan e Pedro Leite, também da TV Quase. Então, se você veio aqui por conta do podcast com o Caíto, dá uma descidinha aí no feed, né, no seu agregador preferido, que você vai encontrar esse podcast aí com o Furlan e com o Pedro Leite. Tem outros também, tratando vários outros temas, fica já o convite também. Temos com o narrador da ESPN, Rômulo Mendonça, um grande narrador aí do atual cenário do esporte nacional, e muito assunto sobre cultura dos mais variados temas. Fica aqui o convite, né, Lucas? Para quem só não já chegou tem até aqui. Bruno de Luca no Slackline, Guilherme. Mas fora isso, ainda, tem quase né? tudo. A gente precisa trazer aqui o Bruno de Luca, Lucas. Fica aí com o Caíto agora. O Furlan participou de um episódio do Larica, um dos últimos que a gente gravou, que é o do Falafel. Ele faz um jogo do War lá. E depois ele foi pra MTV com Overdose. Nessa da MTV, eu lembro que em alguma das conversas, como eu queria fazer um programa novo, eu juntei a galera da Quase, que tinha muito material, que eu tinha acabado de conhecer, e a gente se identificou pra caralho, porque minha família é de Vitória também, minha mãe, então a gente tinha muita coisa em comum. Eu morei na mesma rua do Furlan lá, a gente só se conheceu agora, né, velho, adulto, mas a nossa infância toda foi no mesmo lugar. Eu vivia na casa da minha avó passando férias, eu ia pra casa da minha avó em Vitória em dezembro e voltava em fevereiro. E em julho também. Então, era tipo uma segunda casa, assim. Eu conheço tudo em Vitória. Sou realmente meio capixaba mesmo, assim. Minha mãe era muito ligada à minha avó, enfim. Então, tipo, a gente tinha muita coisa em comum. Então, a gente juntou o meu material, porque eu sempre escrevi. Mesmo fazendo Larica, eu continuava escrevendo. Continuava escrevendo texto, continuava escrevendo conto, continuava escrevendo curta, continuava escrevendo história para poesia, história para série, sinopse. Às vezes eu escrevia só um personagem. Eu continuava. Sempre que eu escrevia, eu tinha meus caderninhos, eu tinha o site, eu tinha arquivos de computador, eu tenho pastas de textos que eu revisito até hoje para ver se eu aproveito alguma ideia, se eu dou continuidade a alguma ideia e tal. Então eu tinha muito material escrito. E aí eu juntei esse material com o do Furlan, juntei com o material do Arnaldo Branco, com o do Dahmer, do André Dahmer, que é nosso amigo de faculdade também, do Malvados. E a gente ia montar um programa chamado TV Classe Média. Uma TV pirata revisitada, assim, de sketch. Só que acabou que o Canal Brasil tava sem grana, fazer sketch era era muito caro, porque você tinha que fazer produção de cenário, não sei o quê. A gente não tinha conseguido chegar numa solução estética que a gente gostava. No final das contas, o Furlan foi para São Paulo, porque a MTV dele, ele foi contratado lá para fazer outros trabalhos na MTV, junto com o Juliano. Então a parada deu uma morrida. Só que nesse bate-papo, nessa troca de ideia, nessa parada da gente estar sempre vendo o material de um do outro, o Furlan quis fazer o último programa do mundo na MTV, já que a MTV estava acabando. E aí ele me chamou para colaborar com o roteiro. Eu nem tinha muito tempo de escrever, ele ia no Antipropaganda, achava as paradas que ele gostava, que tinha a ver,
E eu, às vezes, mandava também um material para ele, eu recolhia o material, mandava para ele, e ele fazia uma redação final, porque como o programa do Programa do Mundo era uma colagem de uma porrada de textos, funcionava super bem. E eu e Leandro, em 2010, eu acho, entre a primeira e a segunda temporada da Larica, a gente fez o Julinho da Van Talk Show, que foi uma ideia do Leandro. Como eu e o Leandro, a gente andava muito de van, Leandro teve essa ideia de fazer uma Manhattan Connection de van. Manhattan Connection. Aí a gente fez o Julinho da Van Talk Show. Foi eu, Leandro, Bruno Medina, do Los Hermanos, e o Felipe Abraão, do Larica. Esse material tem no YouTube também. Sim, famosíssimo. Aí ali é que eu criei o Rogerinho do Ingá. Na verdade era o Bernardo do Ingá. E quando o Furlan quis colocar esse personagem, era um material que eu mostrei pro Furlan também na época, quando ele viu, quis botar no Segundo Mundo, como já tinha Bernardo Toblerone, que era um personagem deles da Quase, eu mudei para Rogerinho. Então o Rogerinho do Ingá nasceu no Último do Mundo daquele jeito. E como a MTV não tinha verba e eu morava no Rio, a gente fazia por telefone. Por isso que era por telefone e eu era cortado, tinha que ser cortado e tal. E aí uma vez, e aí nesse Último Programa do Mundo da MTV, também nasceu Falha de Cobertura, porque um dia eu cheguei pro Furlan e falei assim, porra, eu queria fazer um programa chamado Camisa 10. Aí ele falou, como é que é? Eu falei, é uma mesa redonda, só que do passado. Ou seja, é baseado no Camisa 9, aí Furlan também assistia Camisa 9, que era um programa dos anos 90 que passava no Rio, porque nessa época Furlan morava aqui no Rio, ele assistia também, com o Luiz Orlando. Então a gente tinha essa referência desse programa altamente passional, uma mesa redonda só com um jornalista torcedor, e o Luiz Orlando ele era também empresário do Túlio, então o cara era o apresentador do programa e empresário. Por isso que Craque Daniel é Craque Daniel e empresário, sabe qual é? E aí eu mostrei pra ele, o Furlan achou essa ideia maneiraça, tipo, curtiu pra caralho, falou, pô, vamos fazer. E o piloto a gente ia fazer com o Brasil eliminado com a França em 86. A gente ia filmar como se a gente estivesse fazendo uma mesa redonda daquele dia. Só que acabou que a gente não fez esse piloto, mas um belo dia ele me liga e falou assim, aí, a MTV agora acabou, né, não tem grana nenhuma, eles só estão fazendo um programa ao vivo. Tem a oportunidade aqui da gente fazer um rock bola debate. O Bonfá, a galera toda já tinha saído. A gente reativa o Rock Bola, o Rock Go. Só que a gente faz o Rock Go da Copa das Confederações, a gente faz ao vivo. Aí eu falei, beleza, aí eu fui pra lá. A Lilian Amarante ainda era diretora, então como ela era fã do Larica, ela gostou de mim pra caramba. Ela falou que era super fã do meu trabalho na época do Larica Total, não me conhecia. Ela achava que o Larica Total era feito pelo Paulo só. E aí tanto até que a MTV contratou o Paulo uma época, né? Depois que o Larica acabou. E aí eu trabalhei com a Lilian nesse tempinho ainda na MTV. A Lilian que depois veio a ser a diretora do Lady Night, me chamava para trabalhar com a Tatá e também fez o Fora de Hora agora na Globo comigo. Ali a gente fez o Rock Go ao vivo e ali nasceu o Serginho da Pereira Nunes, ainda era com S. Porque eu não queria, eu tinha vergonha de aparecer, foi a primeira vez que eu apareci na TV. Eu não queria aparecer como eu mesmo, como eu tinha esse trabalho ainda com educação, eu tinha medo de falar umas maluquices e a galera achar que aquilo podia contaminar meu trabalho, sei lá, eu tinha algumas neuroses, assim, eu também não me achava tão engraçado ou espontâneo na TV, ficar com medo de dar branco, sei lá, tinha todos aqueles medos, né? O Furlan botou pilha pra e eu fui também, tava numa época mais assim, acreditava, vou me jogar, o Larica tinha acabado mesmo e tal, a gente já não queria mais fazer, e eu fui. E, pô, deu super certo, foi super engraçado, a gente fazia o roteiro, a gente fazia lá na hora, tinha uns convidados, os programas estão todos no YouTube também. Ali nasceu o Serginho. No ano seguinte, como a Abril tinha acabado, isso aqui vai virar um arquivo confidencial. Isso aqui vai virar um arquivo, vai virar, tipo, como é que é? Um museu da imagem do som, vai virar aquele depoimento de 4 horas, sabe a pessoa. Mas, enfim, a Abril tinha acabado, a Lilian, ela tinha saído da Abril e o que sobrou da Abril, os caras que ainda sobraram da Abril, eles quiseram montar, com os egressos da MTV, eles montaram uma network no YouTube. Pegaram vários canais, juntaram para poder vender publicidade, juntando todos os views dos canais, e um deles era o Falha de Cobertura e o outro era o Último Programa do Mundo.
Então a gente ficou com 1 ano, os caras fizeram um contrato de 1 ano, a gente tinha verba para produzir. Eu já não estava mais trabalhando na Moleca, então eu conseguia viajar para São Paulo para gravar o Falha. E também das vezes que eu estava lá, às vezes eu ia num sábado, porque a gente gravava o Falha sempre no domingo. Às vezes que eu gravava o Falha antes, isso em 2014, né? Eu aproveitava e gravava uma participação de Programa do Mundo. Foi ali que a gente começou a fazer coisa na internet de fato. O canal da TV Quase já existia, mas ali que começou a crescer. Aí o Falha de Cobertura na época da Copa do Mundo bombou, deu uma bombadinha no Facebook, assim, cult. Ele não era bombado de view, mas a galera começou a curtir muito, começou a dar matéria em jornal, começou a galera citar, colunista citar, aí começou a ter uma relevância, assim. O programa do 7x1 é emblemático, né? Pelo próprio 7x1. E o último Programa do Mundo a gente fez aquele episódio famoso do Rogerinho xingando todo mundo com a camisa do Flamengo, que tem a vinhetinha, que ele canta Cazuza. Ali o personagem também solidificou. Então, ali que a internet entrou, entendeu? Aí a TV Quase já tinha sido fundada ali, já era uma empresa mesmo, assim? Há muitos anos. A TV Quase já existia há muitos anos. A TV Quase nunca virou empresa, ela sempre foi um coletivão que no início produzia quadrinhos e depois passou a fazer audiovisual. Mas em 2013 e 2014, o irmão do Jor-El também começou a ser produzido pelo Cartoon Network. Sim. Era um piloto que o Juliano tinha vendido em 2011, mais ou menos, e levou também esse tempo todo até sair, porque, enfim, era um projeto, realmente o primeiro projeto profissional, então era um orçamento de gente grande, com produtora grande, então, enfim, era a primeira coisa realmente, assim, mainstream, né? Uma multinacional. E aí tudo começou. Aí todo mundo foi para São Paulo. Aí aí eu comecei a escrever Irmão de Jor-El também. Aí o Irmão de Jor-El foi lançado em 2015, se eu não me engano. O Juliano é que tem mais essas datas, Furlan. Então ali é que a gente começou a crescer. Aí quando eu fui para São Paulo, a primeira coisa que eu fui fazer, porque em 2015 acabou o Nave, eu me mudei para São Paulo, eu liguei para Lilian Amarante. Que ela já, a MTV, tudo aquilo tinha acabado. Eu falei, Lilian, onde você tá? Você tá trabalhando onde? Pô, tô precisando trabalhar, não sei o quê. Ela, porra, vem trabalhar comigo. Eu tô numa produtora aqui, Floresta, aqui na... Não, e ela ainda tava numa outra produtora, que faliu, tadinho. Que a gente fez o show do Kibe na TBS. Foi quando eu trabalhei com o Kibe, com o Tabet. Sim. Mas enfim, a gente fez esse programa do Kibe, eu trabalhei com a Lilian ali. Aí fiz vários personagens ali, porque o programa era meio uma trollagem, de uma certa forma, com os convidados, né? Porque eles não sabiam. Aí era eu, Furlan e o Kibe, aí Furlan fazia o diretor, eu fazia ora um técnico, ora um câmera, ora um cara do estúdio, ora o dono da emissora, ora o filho do dono. Dependendo do dia, era uma pegadinha, digamos, diferente. Porra, é uma pena que a produtora faliu e ela foi processada, e aí eles obrigaram a retirar todos os programas do ar, inclusive do YouTube, cara. Porque tinha umas cenas maravilhosas. Tem uma cena que eu e o Kibe, a gente sai na porrada na frente do convidado, e os convidados eram o Esquiva Falcão e um outro maluco do boxe, meu irmão. Essa cena é maravilhosa. Eu faço um cara do seguro. Não dá pra achar em canto nenhum esse? Não dá, cara. Tem alguns. Um dia desse eu fui botar aqui, eu achei uns 2, mas não são os melhores. Tem um que é um roteiro daquele maluco do Esteves, do Porto dos Fundos, cara. Que eu faço um falso deficiente físico. que o esporte que eu pratico é fute-tiro. Que eu fico numa cadeira de rodas dando tiro numa bola e todo mundo anda armado. Olha a doença do cara. Era um esporte assim. E quem era entrevistado nesse dia era a ginasta Luísa Parente. E aí o que acontece? O Kibe, a equipe toda ficava montando o cenário. E a produtora chegava, pegava a Luísa e falava, Luísa, senta lá que o Kibe vai passar com você as perguntas e daqui a uns 20 minutos a gente grava. Aí o convidado falava, tá bom, meu irmão, de uns 50 convidados, porque você tinha que gravar tudo de uma vez, né? Porque uma vez que o programa fosse ao ar, todo mundo ia descobrir como é que era. Mas dos 50 convidados, só 2 sacaram que o programa era gravado no making off, sacou? Você lembra quem? Um foi o Denilson Show, e o outro foi o Juca Kfouri. O resto, todo mundo caiu. Na doideira. Aí depois vocês faziam a entrevista
normal ou vocês falavam? Não, aí a entrevista acabava ali. Quando o programa ia começar, a entrevista acabava. Aí o Kibe revelava, eu também aparecia, todo mundo se revelava. E o cara ficava com cara de babaca. Era uma coisa, era engraçado e era meio escroto também, porque era meio troll, assim. E alguém não autorizou? Não, porque era tudo assinado antes. Não, meu irmão, tinha um maior esquema. Depois eu lembro que o Kibe falava que depois tinha uma galera que ligava pra lá desesperado pedindo pra tirar uma coisa ou outra. Isso tinha. E a galera tirava também pra não botar ninguém numa enrascada, porque já tinha coisas suficientemente engraçadas, né? Mas eu lembro desse do dia da parente, que foi o fute-tiro. Eu gravei a minha ceninha antes de entrar, que era a cena que era eu e o Furlan, que explicava o que era o fute-tiro e que dava uma pista falsa de que eu era um farsante, entendeu? Ou seja, eu não era deficiente porra nenhuma, eu tava ali só pra comer o catering do programa. Era Furlan e eu, porque Furlan ficava assim, Furlan do tiro do programa, ele ficava assim, pô, mas que esporte é esse? Esse esporte não faz sentido. E eu, não, é uma novidade. E eu fingia que eu tinha um problema de fala. Eu falava meio assim, com problema de fala. Era muito assim, errado. Aí eu sei que. Aí a Luísa Parente entrou, ela fez a participação dela. Quando chegou no finalzinho, o Kibe me chamava, a produção me botava do lado dela e a produção falava: ó, você vai dividir o programa com um cara da Seleção Paralímpica do Brasil. Ele faz o fute-tiro. Aí a Luísa, pô, que legal. Aí eu entrava. Só que quando eu entrei, o Kibe já começou a querer rir. Então ele ficava olhando meio pra frente. E a gente não podia se olhar, porque se a gente se olhasse, a gente ia rir. E aí o Kibe, ele me pergunta como é que eu entrei no fute-tiro. Primeiro ele pergunta qual era a minha modalidade. Aí eu falo, fute-tiro. Aí ele fala, hã? Aí a Luísa Parente fala assim, é tiro esportivo. Fala meio baixinho, tadinho. E aí o Kibe pergunta como que eu fiquei com essa condição. E aí eu conto uma história, meu irmão, muito triste, só que ela é hilária ao mesmo tempo. Eu não lembro exatamente como é que era que o meu pai... Uma coisa tipo choque de cultura. Que o meu pai tava não sei aonde, aí num Natal, explodiu, não sei o quê. E aí eu fiquei assim... Enfim, quando eu começo a contar essa parada, o Kibe começa a querer rir, a Luísa Parente se emociona vendo eu contando. O Furlan vem pra me desmascarar. Só que quando o Furlan vem vindo, eu fui olhar pra ele, meu olhar cruzou com o dele, e ele começou a rir. E ele tinha que falar assim, sai, você tá enganando todo mundo. Ele não conseguiu, ele só falou assim, só que como eu vi que ele não ia conseguir... Eu também falei, eu não vou conseguir, então eu tinha que sair correndo antes de eu rir dele rir, né? Só que eu tava muito tempo sentado, cara, então quando eu levantei pra correr, eu só levantei a cabeça e o tronco, a perna não foi. Dali, malandro, eu já catei um cavaco, isso tudo tem no programa. É pena que esse programa não tem mais. Eu cato um cavaco e eu me estabaco em cima do trilho, meu irmão. A Luísa Parente, ela fica com a cara do tipo assim, o que está acontecendo? O Kibe se esconde debaixo da mesa. Eu levanto, eu saio correndo, volto, cato todas as comidas do catering e saio correndo de novo do estúdio. Caramba. Aí fica esse constrangimento gigante, aí o Kibe pede desculpa, termina a entrevista. E depois é que eu entrava e me apresentava, entendeu? Que tesouro, cara. Cara, é muito foda. Pra ir pra São Paulo, então, você teve que sair do seu trampo na educação. Sim. Então, porque aí acabou tudo. Aí eu abandonei. Ó, só pra te avisar. Tem no TBS show do Kibe, tá vendo? Ó. Mas não tem os melhores programas. Tem o com o Marco Mion. Tem um do... É uma pena. O dos melhores do mundo. Esses da primeira temporada não são tão maneiros quanto os da segunda. Os da segunda tinham um que eu lembro. Só tem os da primeira. Ah, mas deve ter alguma coisa que vale a pena. Mas dá pra ter uma noção. Quem quiser ver, dá. Tem uns 3 lá. Mas não são os melhores. Eu acho que eu nem apareço nesses. O 10º andar é antes ou depois desse? O 10º andar é depois. Ou antes. Não, o 10º andar... O 10º andar é de 2015, né? Eu tava editando ainda quando eu fui gravar o Kibe, exatamente. O 10º andar a gente lançou depois do Kibe. Porque o 10º andar a gente gravou em abril de 2015, pode crer. É muito bom o 10º andar, cara.
Você que foi o diretor do 10º Andar? Não, então, sim, mas o 10º Andar, se eu tivesse feito o 10º Andar depois do Choque, ele ia ser muito melhor, porque no Choque é que eu tive contato com o Fernando Fraia, que é o diretor do Choque, ele me ensinou muito, cara. Me ensinou pra todos nós, né? A gente aprendeu muito com ele. Mesmo ele não querendo ensinar, porque ele só fazia o trabalho dele. Mas como ele é muito experiente, ele estudou lá fora, ele conhecia coisa pra caralho. Porra, ele deu um upgrade em todos nós, muito foda. Ele já tinha dirigido o Furlan no La Vingança, né? E o Furlan, porra, cresceu pra caralho. Ele entrou em que momento na TV Quase? Ele entrou por causa disso, porque o Furlan, quando o Furlan fez o La Vingança, aí o Furlan conheceu o Fernando e todo mundo ficou amigo. Aí o Fernando entrou, todo mundo se conheceu ali. E o Fernando já era muito fã do Falha. E o Fernando tem uma produtora biônica de filmes que já produz filme pra caralho há muito tempo. Filmes grandes, Homens São de Marte, tem vários filmes. Filmes com a Tatá, Toque é deles, filmes com Cauã Raymond, enfim, tem uns filmes mainstream lá, ele já era tava indo pro 12º longa. Então ele foi um contato muito importante, assim, porque ele ensinou muito pra gente disso, tanto de atuação, quanto de direção, quanto de personagem, quanto de roteiro, quanto de, acho que assim, um cara fundamental assim, na minha vida, na minha formação, e eu acho que se eu tivesse feito o 10º Andar depois dele, a gente teria um resultado muito melhor. Em todos os aspectos, porque a história tá lá, os personagens são aqueles, eu gosto muito daquilo que a gente escreveu. Eu, Furlan e Leandro que escrevemos, mas Furlan menos um pouco, eu e Leandro mais, mas a gente escreveu em 2 meses, cara, se eu não me engano. Só. Uma série de 13 episódios, sabe? Super complexa. O Raul é super complexo, né? E com muito pouca grana. Então a gente filmou a toque de caixa tudo, em 30 dias. A gente fazia diária de 10 páginas, meu irmão, 12 páginas, uma parada inacreditável, a quantidade de coisa que a gente fazia ali. Então, assim, pecou muito. O personagem Juliano, por exemplo, que eu amava, que era o Homem Ferido, né? Porque tudo do 10º Andar nasceu de um rescaldo do TV Classe Média. Porque tudo que eu não usei no TV Classe Média, que eu achava que era maneiro como esquete, eu fiz uma amarração desse 10º Andar de uma empresa, mas se você for olhar, são todas esquetes do mesmo personagem. Então o meu era uma esquete chamada O Produtor. O Jorginho, ele era uma esquete que eu tinha criado chamada O Produtor, que era um produtor que estava sempre ao telefone produzindo um remake. Senhor dos Anéis. E a cada programa ele produziu um remake diferente. Só que no 10º Andar eu peguei um filme só para dar uma continuidade na série e ele fez O Senhor dos Anéis. Mas originalmente era cada programa ele fazia um. Eu até quero transformar esse personagem num podcast. Opa! Porque tudo dele é por telefone, né? Mas enfim, tem essa missão aí, mas não tá sem o tempo, né? Mas tá com esse projeto adiante. O do Furlan era uma história que eu tinha criado chamado The Schizophrenic Show, que era um talk show de um esquizofrênico que ele entrevistava os objetos. Aí cada programa era uma entrevista diferente, com objetos diferentes, mas no original ele tinha assim a formiga, que era uma estátua de uma formiga, era uma pessoa fixa, o soldado do Comandos em Ação também, era o Cabeça de Ponte, também era um convidado fixo, e sempre tinha 2 convidados por programa. Aí às vezes era uma caixa de fósforo, às vezes era um cinzeiro, bisnaga de maionese, não sei o quê. Então o esquizofrênico ele tinha esses convidados e ele tinha esses parceiros, ele tinha esse programa. Aí a gente transformou no Willy Billy. O Raul, ele veio de um outro personagem chamado o Corpo Humano, que era uma outra série que era baseado na verdade numa história do Calvin Haroldo, que é uma referência minha muito forte. Não era o do Woody Allen, eu só fui descobrir aquela sequência do Woody Allen do espermatozoide quando estava fazendo já o piloto do Corpo Humano, que alguém falou, porra, isso aí é puro Woody Allen naquele filme lá, que é do espermatozoide, aí que eu fui ver o quadro, e era igual, obviamente, era maravilhoso. Depois a gente até pode falar de uma tese sobre essa coisa de alguém já fez o que você está fazendo. Então chamava o Corpo Humano, só que a gente gravou primeiro com cada um fazendo as células diferentes. Eu fazia uma célula, eu fazia o cérebro, Furlan fazia o cérebro, Juliano era o criativo, Furlan era como se fosse a consciência, Davi era a memória e Raul
era lógica. Não, a Júlia era lógica. Acho que Raul nem tava nesse piloto. Não lembro. Eu sei que depois, quando virou o Raul, o personagem do Raul, o Marquinho, aí virou Raul, entendeu? Aí todos os 4 viraram... O Raul fez todos. E a gente fechou nesses 4. E o Juliano, ele fazia o Homem Ferido, que era um outro sketch também que eu gostava muito, que era um cara que ele estava sempre ferido gravemente, mas ele estava sempre preso numa burocracia que ele precisava resolver para poder conseguir ajuda. Então tinha uma sketch que era essa, que é a do piloto, que é do episódio 1, que ele esfaqueado tentando ligar para alguém para socorrer ele. Tinha um outro sketch que era ele, aquela do elevador, que se eu tivesse mais dinheiro, meu irmão, aquela ali a gente tinha feito uma cena muito foda. Pena que a gente não tinha retake, a gente não conseguiu fazer do jeito que a gente queria, testar o sangue ali, mas porra, a gente ia arrebentar muito com aquela série com grana, a gente ia ter feito muita loucura, cara. Aquela coisa dele ter o braço trocado, do braço necrosar, aquilo tudo, porra, eu achava aquela ideia muito foda. Então o 10º Andar, ele virou isso. Eu fiz uma costura de uma empresa pra poder dar uma história pra todas aquelas sketches virarem uma série, entendeu? Aham. Mas elas eram, na verdade, sketches separados, eram quadros separados. Era como se você fizesse 10... Porque, assim, eu gosto, né? Vou falar agora de uma maneira um pouco pedante, mas não é pedantismo nem escrotidão nenhuma. Me sinto mal, inclusive, de falar assim. Mas olhando pra trás, a maneira como eu crio é um pouco isso. Eu gosto de fazer série de coisas. Então, assim, vamos falar sobre culinária, eu quero fazer 15 episódios, 20 episódios, sabe? Eu gosto de pegar uma parada e dar uma esgotada. Então, todo o 10º Andar, ele era essas ideias de fazer. O Esquizofrênico Show, aí eu faria 10, sabe? O Corpo Humano, faria 10, faria 15. E depois pararia, faria outra coisa. Então, eu acho que o Choque, o Fire, eles têm isso, entendeu? Lógico que já dentro de uma coletividade, mas o que me agrada neles é essa coisa seriada. O Larica também foi a primeira coisa que eu experimentei assim, porque o seriado ele tem uma parada legal, porque se você faz um programa hoje que não é tão foda ou tão maneiro, tudo bem, porque amanhã você vai fazer um outro, entendeu? Sim. E o fato também de você estar fazendo eles seriados, uma experiência de um cai para outro, o personagem mal bem ele sempre evolui, você vai sempre criando novas coisas para poder ligar uma coisa na outra. São sempre coisas que me agradam muito, assim, eu sempre gosto desse tipo de trabalho, sabe? Mais do que fazer uma coisa só, assim, mais do que fazer um longa, que é um episódio estanque, entendeu? Eu gosto de fazer coisas assim, fazer 10 daquilo, 10 disso, sabe? Eu gosto. Então, eu acho que o 10º Andar, apesar de ter feito uma vez só, ele era várias vezes esse mesmo personagem. O Jorginho era várias vezes o Jorginho, não mudava o tema do filme, mas o filme ia andando pra frente. Sim. Mas era baseado nisso. Mas eu acho que ali faltou um pouco de tudo. Sobra, sim, tem o nosso talento, tem muitas cenas que eu me amarro, mas eu acho que ali faltou grana, faltou experiência de roteiro, mais de densidade, e faltou principalmente tempo de trabalho, porque a gente não teve tempo de experimentar. A Furlan estava filmando o La Vingança ao mesmo tempo, então ele precisou passar 20 dias fora. Ele gravou primeiro a parte dele toda sozinha, depois ele teve que gravar todo o resto depois, foi tipo uma correria fodida, não dava tempo de você bater texto direito, de você ensaiar, era tudo muito assim improvisado, e eu acho que isso acaba... eu gosto muito do trabalho, tá? E em nenhum momento estou querendo dar uma desculpa em relação a essa mandada, não, pelo contrário. Mas eu olhando em retrospecto, é uma das coisas que eu falaria, eu gostaria de filmar de novo essa série, sabe? Eu considero ela como um piloto para um 10º Andar a Vera hoje, sacou? Que hoje, inclusive, eu tenho cacife para fazer, eu posso chegar e apresentar e fazer. Opa, vai ser demais. E aí continuaria dali, né? Aquela personagem da Meg sendo alçada a chefe via toda uma burocracia, e todo mundo ali ser alçado a chefe, ninguém é demitido, mas eles continuam nessa empresa fantasma burocrática, produzindo seus trabalhos sem, sabe, enfim, sem serem incomodados, né? Enfim, os inimigos são outras pessoas agora, né?
Cara, já tô animadíssimo. O Pedro Leite, ele falou aqui no podcast que na TV Quase tem muita coisa disso, né? Tá todo mundo parado, de repente alguém chega com um projeto e já bota pra frente. Então, mesmo que a gente não esteja aqui sabendo de novos projetos, eles até anteciparam no Elástico Mental que o Raul ia fazer um podcast, e aí hoje, a gente tá gravando no dia 25, o Raul já anunciou que vai fazer um podcast, né? Então a gente fica muito animado. Então já tô contando aí com esse 10º andar, segunda temporada, já tô contando aqui como carta dentro do baralho. Exatamente, cara, e já é, e é isso, mas na TV Quase é sempre isso, a galera, e por ser um coletivo muito aberto, e a gente faz coisas pra fora e pra dentro também, isso rola direto. O próprio Falha de Cobertura mesmo, por essas lives que a gente tá fazendo agora, foi um ligar pro outro, aí vamos fazer, vamos, testa aqui, testa ali e tal, faz, quem tá de bobeira, quem quer colar no roteiro, cola, abre um doc, todo mundo vai contribuir e toca, entendeu? A gente vai fazer uma temporada do Choque nova esse ano também, assim. Estamos estudando ainda, não posso dizer aonde. Quer dizer, vai ser na TV Quase com certeza, mas vai ter um parceiro e a gente vai fazer. Vai ser, estamos com uma expectativa legal aí. Vai ser YouTube, certeza? Mas enfim, YouTube certeza, mas vai ter também uma segunda janela em algum canal fechado. Ah, demais. Que ainda não posso falar qual. Começa com Multi? Não é nenhum desses tradicionais. Mas assim, o importante é porque a gente vai fazer... Porque assim, o Choque... Como a gente fez, ele é nosso, sempre foi, desde a época do Omelete, e isso foi muito legal da galera do Omelete, na verdade do Romariz, né, que foi ele quem botou pilha, foi ele que tocou a parada lá no começo. Eu como a gente é que botou grana para fazer o piloto, eu fiz esse acordo com ele de boca, e depois quando o Choque deu a primeira bombada, ele cumpriu esse acordo na hora que a gente fechou o contrato de os direitos patrimoniais serem todos nossos. Assim, você pensa, porra, mas se o cara falou, ele, né? Mas você também tem muitos exemplos contrários a isso. Claro. E o cara bancou essa parada e bancou assim, porque era uma galinha dos ovos de ouro, porque o Choque de Cultura naquela época era a grande novidade para o público nerd, que era o grande público deles, e falava do universo nerd também, e aquilo não ser deles era um problema que depois a gente passou por esses problemas mais à frente, em negociações internas lá, porque a gente era contra fazer propaganda dentro do programa, e esse era o jeito do Omelete de capitalizar até hoje, e não estão nem um pouco errados em relação a isso. Mas você tendo na equipe um antipropaganda, você tendo na equipe Daniel Furlan, que é um dos mais criteriosos do Brasil, Pedro Leite, que é um detonador de publicidade, bicho, pô, foi difícil. Eu até era a favor a fazer algumas propagandas, até por conta da continuidade do projeto, mas realmente algumas coisas a gente sempre foi contra de fazer, e isso acho que abreviou um pouco a nossa vida lá. Mas foi legal também porque abriu o horizonte para testar outras coisas, né? Ir pra Globo e tal. Porque eu sempre gostei de fazer, cara, e você ter o parceiro que vai dar a condição para você fazer, isso é fundamental. Porque eu fiz muita coisa sozinho e com os amigos, né? O Larica Total foi feito sempre numa união muito grande de guerrilha mesmo. A gente falava, culinária de guerrilha, mas era um audiovisual de guerrilha também, cara. Era tudo emprestado, a gente ganhava 3.900 por episódio. E a equipe devia ter umas 12 pessoas, dava R$400 para cada um. Caramba. Então, assim, você só conseguia fazer porque você tinha muito capital social. Eu ao longo da minha vida, ajudei muita gente, fiz muita coisa de graça. Então, quando eu ligava pro cara, preciso de um estúdio, preciso gravar meia hora de um negócio aí, me empresta o microfone, temos que arrumar um projetor para fazer uma cena, a galera sempre ajudava, entendeu? E ia fazendo assim. Então, você chegar depois num lugar, como agora a gente fez o Fora de Hora, e você bolar uma cena que tem que ter um hospital chinês encaixotado de um dia pro outro, e você chegar no dia seguinte, tá no estúdio, tem um hospital chinês montado. Porra, mano. Isso é foda, entendeu? Eu nunca fui esse cara, digamos assim, que os princípios estavam abandonados. Meu princípio sempre foi artístico e obviamente é ético, moral. Mas ao mesmo tempo, quando você sobe, o bolo cresce, cara. E quando o bolo cresce,
mais gente vai comer o bolo, bro. Então não adianta. Eu quero ter meu trabalho autoral, não vendo ele pra ninguém, não sei o que. Beleza. E eu tenho certeza que tem muitos trabalhos assim. Calvin Haroldo, por exemplo, é um exemplo bem sucedido disso, de um cara que nunca se vendeu, nunca fez propaganda, nunca fez produto, nunca licenciou pra porra nenhuma, tudo que tem do Calvin Haroldo é clandestino. As únicas coisas originais dele são as linhas que ele próprio escreveu, desenhou, pintou, tudo ele sozinho. Agora, eu não sou ele. Eu não consigo fazer isso. E ele fazia quadrinho, que é um tipo de arte mais barata, tão valiosa quanto, mas ela leva menos, usa menos recursos para você fazer. Lógico que o cara precisa sobreviver, precisa comer e se vestir, morar e tal, mas ele é diferente de você fazer um filme, né? Que vai envolver uma galera. Então, quando você começa a produzir audiovisual em cinema, TV, você vai precisar de grana. E você, para precisar de grana, você vai precisar fazer acordos com grandes emissoras, com parceiros. Então, a gente trabalhou com o Omelete, a gente trabalhou na MTV, a gente trabalhou com o Cartoon Network, a gente trabalhou com o Multishow, com a Globo. Sport TV. Tudo bem, com o Sport TV. Assim como a gente, quando foi fazer o Choque, a gente fez o Choque e mandou pro Omelete, pro Romariz, assim, e falou assim, dá play aí, tá pronto. Ele deu play e ligou, deu 10 minutos depois, o cara ligou e falou assim, caralho, que porra é essa? Foi a mensagem dele. A gente falou, pô, fudeu, o cara não gostou. Ele falou, meu irmão, estamos assistindo aqui em looping, na redação. O nego tá passando mal, a gente não tá acreditando. Os caras não sabem o que porra é essa. Tem gente achando que vocês são de verdade. Eu claramente são atores, né? Claramente são atores. Entendeu? Então, tipo assim, ninguém perguntou nada pra ninguém. Ninguém chegou pra um pitching e pra uns executivos. Eu tô lendo o livro agora do cara dos Simpsons, qual é o nome dele, caralho? Porra, Sérgio Moro é foda. É o cara que é o... Porra, cara dos Simpsons tá ótimo, Caíto. Pode ficar tranquilo. É o cara que hoje é o showrunner, que é o cara que tá desde o primeiro episódio. James L. Brooks? Não, James L. Brooks é o fodão. Ele é esse aqui, ó. Matt Groening? All Jean, esse maluco aqui. All Jean. Esse cara é foda. E Mike Hayes, são esses dois caras. O livro é deles. Enfim, ele fala essa parada, que a parada é assim, você quer fazer uma parada maneira, não ouça o produtor de televisão, porque ele não entende. O executivo, ele entende de TV pra caramba, ele entende de audiência, mas ele vai fazer uma coisa que todo mundo já faz, sacou? Pra você fazer uma parada nova, a ideia tem que ser torta. Às vezes você tem que apresentar pronto. Larica Total, a gente apresentou ele pronto, mano. Chegou pro Canal Brasil e falou assim, dá play aí. No Frango Total Flex. O cara ligou depois, riu pra caralho, falou, meu irmão, quero 25 dessa porra. É lógico que assim, a gente tinha câmera, a gente tinha recurso, sabia fazer, eu tinha ele de edição. Não foi do zero, não é também. A gente é privilegiado, classe média alta, com recurso, né? Tinha acesso a livro, a conhecimento, internet, blá, blá, blá. Então você já larga lá na frente. Mas também a gente não era filhinho do diretor, que já nasce com a equipe pronta, né? A gente tinha que lutar e ir lá. Então, assim, pra gente teve que buscar parceria. E quando você busca parceria, você faz concessão, entendeu? E tudo bem, porque depois aquele trabalho, ele vai te dar uma visibilidade, ele também vai te dar a grana pra você chegar e fazer um autoral como o Raul acabou de fazer. Pegou o tempo dele livre, tá entre um projeto e outro, lançou um podcast, ele não perguntou pra ninguém se alguém queria fazer, se tava bom, se tava ruim, entendeu? Caíto, a impressão que eu tenho, assim, que você passa por muito tempo refletindo sobre o que você está fazendo, assim. Eu já vi você em algumas discussões, por exemplo, no Twitter. Olha, tal pessoa achou isso do Choque, você debatendo, colocando alguns pontos. Para você, assim, é mais do que simplesmente produzir? Tem um pouco, assim, de fazer sentido até para sua própria existência, sua própria trajetória. Total. Como é que é isso? Não, assim, toda a minha motivação ela é interna. Eu posso até aceitar trabalhar... Tatá, vamos trabalhar no novo programa da Tatá. Porra, foi amarradão, eu era fã dela, sempre achei ela genial e falei, quero escrever para ela também e participar desse programa. Mas era uma motivação minha também. Nesses trabalhos, que às vezes as pessoas me chamam, eu vou. E tem também a motivação pura e simplesmente do ofício,
que é você ir fazer seu trabalho. Não importa se você está feliz ou não, se você gosta ou não, você vai lá e você faz o seu trabalho. Você levanta aquela parede, você escreve aquele roteiro do nada, porque você está lá simplesmente fazendo o seu trabalho. Isso é legal porque muitas vezes as pessoas têm uma visão romântica da criação, que tudo é divertido e alegre e espontâneo, mas 90% é trabalho duro, concentração e braço, sacou? Você escreve praticamente a força, você extrai a parada de dentro de você de uma maneira agressiva, assim, sai às vezes uns blocos de pedra mesmo, horríveis, que você vai lapidando numa segunda, terceira leitura, entendeu? Mas tem alguns momentos de trabalho pessoais, por isso que o site do Antipropaganda era assim, Barulho do Momento, a própria coisa desses projetos, esses textos que eu vou escrevendo ao longo do dia, do momento, de ideias que eu tenho, que elas são fruto de uma vontade de me expressar, de dizer como eu estou me sentindo, de querer falar daquele assunto, porque aquilo me toca, porque aquilo me deixa indignado, porque aquilo, de uma certa maneira, eu quero falar para o meu pai, eu quero falar que eu amo ele, e eu quero aquilo de alguma maneira, é maneiro eu dizer aquilo, eu quero também criticar uma postura tal, porque eu acho aquilo escroto, então eu vou criar uma história em relação daquilo, enfim, essa é a motivação interna, então eu não estou muito preocupado em me expor nesse lugar, porque eu preciso, na verdade, extrair aquilo de dentro de mim. Eu não estou muito preocupado como aquilo vai ser aceito, porque eu não estou querendo ser aceito, eu estou querendo tirar aquilo de dentro. Mas aí eu gosto uma vez que aquilo foi para público, uma vez que as pessoas tiveram contato com aquilo, eu sempre gostei de saber o que as pessoas acham daquilo. Não me incomoda as pessoas não gostarem, acharem uma bosta, acharem que aquilo ali é um lixo, acharem que aquilo ali é a pior coisa que elas já viram e odiarem tudo aquilo e todo mundo que foi feito aquilo. Juro, eu não fico incomodado de fato com aquilo. Não mesmo, porque eu também, como eu falei, eu também odeio muitas coisas. E acho muitas coisas muito merdas. Mas só que dá aquele lugar, quando você vai buscar uma interação na internet sobre o seu trabalho, é muito mais prazeroso quando você encontra alguém que dialoga com o teu trabalho, que acha teu trabalho legal, que aquilo fez a diferença para a pessoa, que a pessoa viu um lado que você não tinha visto, que a pessoa identificou que aquilo é parecido com alguém. Nunca me incomodou e eu sempre fui alvo desse tipo de comentário, porque meu trabalho ele é muito baseado em referências midiáticas e de experiências muito cotidianas da vida e de ideias muito óbvias em cima de premissas também muito conhecidas e comuns e quase simplórias. Fulano já fez isso. Minha resposta é sempre essa pergunta quando eu dou uma ideia, quero fazer um programa assim. Aí alguém fala assim, mas fulano já fez assim. Aí eu respondo, mas eu não fiz. Eu quero fazer também. Por que só ele pode fazer? Não, mas o Diário já fez uma cena que é exatamente assim, tudo bem, mas eu não fiz, eu quero fazer. Só ele pode fazer, agora ele fez, agora ninguém mais pode fazer. Porque se você for olhar bem, o Larica Total é um programa de culinária de um cara sozinho cozinhando na casa dele. Você vai ter isso no TV Pirata, você vai ter isso no Monty Python, você vai ter isso em novela, você vai ter isso em vários lugares. Agora, ao mesmo tempo, quando você viu o Larica Total, você não viu algo original ali? Não tem alguma coisa ali que não tem em lugar nenhum? O que é aquilo? Nós. Você entende? Por isso que eu acho que eu geralmente eu saboto as pessoas quando elas vêm com esse tipo de argumento, porque esse argumento ele é só castrador. A pessoa nem está querendo proteger ninguém de ninguém, ela só está querendo jogar um balde de água fria em você, como se você dependesse de uma originalidade para fazer. Eu não dependo da originalidade para fazer, meu amigo. O mais novo é quem faz por último. A novidade é quem faz por último, nos dias de hoje. Esse é meu lema. Você pode anotar, essa frase é minha. Se você quiser tatuar, tá liberado. Jovem tatua a letra. O novo é quem fez por último, entendeu? Porque tudo já foi feito, cara. A Tata Werneck, vamos fazer um talk show? Pô, quantos talk shows são parecidos com o da Tata Werneck? Agora, não é original aquele talk show dela? Não tem algo que só ela tem? Não tem algo que só aquele programa tem? Tem. Quantas mesas redondas sobre futebol engraçadinha tem? Você tinha Sobrinhos do Ataíde, você tem o Rock Bola, você tem, 500, meu irmão. O Falha de Cobertura não tem a sua originalidade. Não tem coisas que são só dele. Agora, imagina se, pelo fato de alguém falar, mas já tem o Rock Bola, a gente não fosse fazer o Falha. Entende? Sim.
ou choque, ou qualquer outra coisa, sacou? Por isso, assim, minha vontade é fazer aquilo como uma experiência minha de prazer artística, de competência artística também, de fazer bem feito, de fazer bonito, de ter tecnicamente legal, de ter um texto legal, uma atuação legal, uma edição legal, um ritmo, tudo. Você criar uma peça, uma obra que vai ficar, que vai poder ser revisitada. Quantas vezes eu assisto Larica Total até hoje, paro aqui, assisto um programa, entendeu? E falo, putz, foda, fiz essa porra. Tá aí, entendeu? Isso me dá um prazer de realizador, entendeu? Então, não vai parar. A mesma coisa acontece com o Raul, a mesma coisa acontece com o Furlan, a mesma coisa... Então, acho que na Quase, no Davi, todo mundo, mal ou bem, a gente tem dentro de si isso. A gente quer escrever um livro. Pô, vamos lá escrever. Eu tenho um livro publicado, eu posso falar isso. Entendeu? Furlan, ele foi pro 2º livro já. Davi também, tem 2 livros também. Enfim, realizar, entendeu? Sim. A parada é realizar, já apresentar pronto. Ideia todo mundo tem. Ô Caíto, infelizmente pra gente, né, e talvez felizmente pra você, provavelmente, a gente tem que se encaminhar pro fim, mas não dá pra gente... Depois de 6 horas. Não tem como terminar sem perguntar do boom do choque de cultura, né, assim... você falou, né, tem a primeira explosão. Essa primeira explosão veio logo depois que foi lançado, porque muita gente entrou na segunda onda, né, que é mais ou menos ali perto da 2ª temporada, né? Mas vocês fizeram o choque de cultura, vocês tiveram que esperar um pouquinho pra bombar ou logo imediatamente vocês já sentiram, eita, isso aqui deu certo? Ninguém tinha expectativa inicial de bombar não, sabia? Isso eu posso falar. Assim, porque como você falou, eu gosto muito de analisar, eu gosto de ficar pensando as coisas, mas eu sou o único, tá? Na TV quase ninguém gosta. Inclusive, muitos não concordam com as minhas análises. Então vou falar as minhas impressões, tá? Mas naquele primeiro momento, o Romariz, quando ele chamou a gente lá no Omelete, a gente tava numa época de entre safra, a única coisa que a gente tinha era o Larica Total, Larica Total não, era o Irmão de Jorel, que tava realmente em produção, assim, regular, todo mundo estava envolvido, mal bem. O Último Programa do Mundo, a gente tinha feito uma temporada na Fox, então a gente estava meio entregando, mas a Fox também... Fox é a Fox, né? Eles gostaram no primeiro momento, mas depois mudou a diretoria lá e aí os programas foram escanteados, eles passaram num horário muito bizarro, na madrugada. Aquilo depois só teve a repercussão legal quando foi pro nosso canal. E a gente estava meio assim à deriva, não tinha grandes expectativas e tal. E aí o Romariz deu esse toque de fazer um Falha de Cobertura de cinema. Aí que a gente devolveu para ele a ideia de falar, vamos fazer um programa novo. Aí enfim, mesclamos com o Julinho da Van Talk Show, com o Rogerinho do Programa do Mundo. Daniel fez um personagem novo, que era o Renan, que ele pegou emprestado umas coisas de um cara de um vendedor de mate, que a gente conheceu na praia fazendo Falha de Cobertura, que era o Marquinho, que falava suquinho de limão tem seu valor também. Daniel. Então ele pegou exatamente esse sotaque do cara, e Daniel tinha língua presa quando era criança, então ele meio juntou tudo isso. E o Leandro, a gente chamou o Leandro de volta. O Leandro estava trabalhando na Discovery, na área de promoção da Discovery como redator, enfim, emprego fixo normal, para atuar. Leandro, acho que ele nem participou muito do primeiro roteiro, se eu não me engano. Ou participou, sei lá. Não, participou. Mas o Leandro nunca tinha atuado. Tinha feito coisas pra Discovery lá, mas ele nunca tinha entrado na frente da câmera mesmo. E aí a gente gravou o piloto. Aí sim a gente chamou o Fernando pra dirigir, porque a gente achou que como o universo era mais complexo do Choque, porque eram 4 personagens, não era igual Falha de Cobertura, que era só eu e o Furlan, eram 4 personagens, e a gente achou que era mais maneiro ter um cara que não fosse da Quase pra dirigir, sabe? Porque eu acho que isso traria um ar novo pra nós, e foi fundamental, porque ele trouxe técnicas pra nós, ele trouxe coisas de atuação pra nós, ele é que deu a ideia do Maurílio ser o contraponto, entendeu? De Maurílio ser o único que entende, entre aspas, e todo mundo ser contra ele. Então foi aí que criou mais ainda essa dinâmica entre os personagens, de você ter um cara que se opõe aos outros, e de você criar relações entre eles que não são as mesmas, para os personagens não ficarem se imitando mutuamente. Quer dizer, foi do caralho. Mas quando a gente entregou o primeiro programa pronto lá pro Omelete, cara, a gente ficou na dúvida, sabia? Se aquilo era maneiro ou não. Eu e o Furlan a gente achava maneiro pra caralho, a gente ia pra caralho. Raul também e Leandro menos.
Leandro, ele achava maneiro, mas ao mesmo tempo ele achava estranho. Porque é estranho, né? O primeiro episódio. Então a gente teve 2 ondas mesmo. A primeira onda foi quando estreou no Omelete. É uma pena que o Omelete, na época, eles comeram uma mosca, eles usaram uma vinheta, uma música vinheta que era copyright. Então depois, quando o programa já estava na segunda, indo para a terceira temporada lá, eles tiveram que derrubar os primeiros programas e reupar. Então o Harry Potter sem Harry Potter original não é aquele que tá lá. Então você não tem aquela memória dos primeiros comments, sacou? Sim. Porque os primeiros comentários, meu irmão, no site do Omelete, porque eles postaram sem explicação nenhuma, de um dia pro outro, eram muito engraçados, brother. Era do tipo assim, o claramente são atores, era assim, que porra é essa? O que porra é essa era o que mais tinha. Quem são esses tios? Caralho, parece Zorra Total, caralho, parece meu pai, parece minha avó, parece meu tio, kkk. Mas ao mesmo tempo tinha uma galera que já tinha sacado que aquilo era engraçado em alguma esfera, entendeu? Então ele primeiro deu uma estourada cult, digamos assim, ele deu uma circulada em lugares mais cults, ao mesmo tempo no Omelete ele só cresceu de público, porque ele teve muito like e dislike no primeiro episódio, mas já no segundo episódio o número de dislike começou a diminuir muito, porque começou a restringir o público. Quem entra na internet é o esquema da cauda longa, né? Você faz uma coisa muito específica, o seu público começa a migrar para aquele lugar, né? Então uma galera que não é o teu público vai saindo e teu público vai ficando e vai chamando mais pessoas parecidas com você, e a tendência é seu público se encontrando naquele local. Então aí foi crescendo essa bolha. Quando a gente fez a segunda leva, que tem o clássico Achou Errado Otário, do Velozes e Furiosos, que tem o Plano Real, que tem o do Johnny Depp lá, Piratas do Caribe. Piratas do Caribe, ali também a gente deu uma migrada, porque o Fernando, quando a gente terminou de gravar a segunda leva, eu quis gravar de novo. Porque quando eu fui montar, porque eu que montava no começo, eu basicamente montava tudo. Raul montava um ou outro episódio, Davi um outro episódio. Eu montava normalmente, porque eu era muito mais experiente, sempre muito mais experiente em edição, então eu meio montava mais rápido. E eles também gostavam de chegar lá e dar um pitaco já com a parada já montada, porque cansava menos. A gente geralmente escolhia os takes junto, mas depois eu montava sozinho, e depois eles vinham com as observações e ajustes. Fulano, corta aquilo, prefiro isso, vamos tirar isso aqui tá melhor que isso, bota isso e tal. A gente depois chegava num consenso e a gente montava. O primeiro episódio montou eu e o Furlan, a gente montou assim. Então quando a gente chegou no segundo, eu pedi pra gravar de novo, porque eu achei que eu tava muito agressivo, eu achei que eu tinha... entre o Rogerinho do Último Não do Mundo e o Rogerinho do primeiro episódio, eu com o Fernando, a gente chegou num Rogerinho apresentador de TV, então ele falava mais devagar, ele era puto, ele tinha ainda aquela coisa da energia dele, mas ele era mais contido, como se ele tivesse medo de errar. Eu gosto mais desse Rogerinho. Só que ele tornava o programa muito mais lento. O programa ficava mais lento. O que eu também acho legal. Só que quando a gente fez a segunda leva, que o programa ganhou muito mais ritmo, o Rogerinho ficou mais acelerado, mais agressivo, o Renan ficou mais agressivo também, falando mais rápido, então o programa ficou todo mais dinâmico, ele sai um pouco daquele formato de você emular um programa mesmo de baixo orçamento, feito em TV comunitária, que era a ideia daquele primeiro Choque de Cultura, e ele vai para um programa totalmente pop. Mas só que isso foi bom pro Choque, entendeu? Porque aí ele agregou mais gente. Ele saiu do lugar do humor esquisito pra uma coisa que você batia o olho e falava, isso é um programa de humor. Não deixava dúvida que aquilo ali era um programa fake. Sim. O primeiro episódio você pode achar, porque ele é lento. Ele tem uma porrada de buraco, vazio, proposital, né? Eu acho do caralho, eu acho foda. Eu gosto muito. É meio Kaufman, assim, um humor no constrangimento, né? Você tá vendo aqueles caras derretendo ali na frente da câmera porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Mas eu acho que quando ele ficou pop, ele ficou mais foda. E aí eu acho que a terceira onda que consolidou foi aquela terceira temporada no Omelete, que aí teve o Marvel vs DC, que foi o primeiro que bateu 1 milhão, que teve Forma da Água, que teve Star Wars, que teve Choque de Natal. Stranger Things, o Choque de Natal,
que teve o Top Socão. É inacreditável aquele período. Aquela temporada ali que realmente ele explodiu geral. E aí tinha a máquina do Omelete também, né? Porque aí a gente fez... Porra, a primeira Comic Con que a gente fez, eles falaram, não, a gente vamos fazer um painel, vai ser legal. Só tinha saído aquela primeira temporada do... Tinha saído o piloto, né? E a temporadinha do Velozes e Furiosos. Porque depois desse é que veio a temporada do Stranger Things. Aí eles falaram, não, a gente montou um auditório. Aí quando a gente chegou no dia lá, o Romulo falou que o auditório cabia 1.000 pessoas. Eu falei, caralho, você tá maluco, meu. Quando a gente entrou, estava lotado com o nego do lado de fora. Eu não acreditei, foi a primeira vez. Eu tive um déjà vu Los Hermanos, sabia? De ver pela primeira vez uma massa assim, pra cima de você. Caramba. Entendeu? E os caras sabiam só tudo, reparou os caras que... decoravam tudo. Você só reparou então que tinha bombado nesse nível quando você entrou nesse auditório? Ali, exatamente. Não, já pra chegar no auditório, a gente começou a andar, e eu tinha ido ao Comic Con outras vezes, não dava pra andar, chegou uma hora que já não dava mais pra andar. Então foi ali que começou a bater a ficha, caiu essa ficha, sacou? De que a parada tinha explodido muito. Vocês foram caracterizados? Não, eu acho que nesse a gente não foi caracterizado, não. A gente nunca ia caracterizado porque o choque de cultura ele nunca foi feito de improviso, igual o Falha. Sim. O Falha, apesar de ter roteiro, ele tem muito improviso. O Choque não. O Choque ele é todo roteirizado. E bem roteirizado. Então a gente nunca quis, embora a gente possa fazer, e eu acho que a gente não se atrapalharia em fazer, mas a gente não gosta de fazer porque você não estaria no seu prime, entendeu? E aí eu acho ruim você apresentar uma parada meia bomba. Porra, mas a live do Oscar vocês têm 8 horas de roteiro? Mas o live é roteiro, é porque ele é um roteiro que não é igual ao do programa, né? Você tem as ilhas de informação e você tem as ilhas de dramaturgia. As ilhas de dramaturgia são roteirizadas enquanto acting, assim. Você entra por aqui, você vai empurrar ele, você tem que botar ele dentro da Kombi, você tem que trazer o caixa eletrônico, foi uma ideia do seu primo, aí depois você tem que levar lá pra dentro, explodir, aí você enche a mão de tinta, volta, então você roteirizava as ações. E quando vinha a cerimônia, como a cerimônia do Oscar é toda roteirizada previamente, você sabe exatamente, o Omelete tinha isso, todo mundo que apresenta tem esse roteiro, né? Sim. Você sabe quais são as categorias, quem vai apresentar, quem vai participar, quem vai falar o quê, você já escrevia todas as piadas de cada coisa. E na hora você tem lá um monitor que a gente deixa e a gente fica consultando. Tem coisas que você fala da cabeça, porque foi você mesmo que escreveu. Furlan, por exemplo, ele não lê nada, porque ele não enxerga, que ele faz sem óculos. E tem coisas que você bate o olho ali só pra você lembrar. Aquela entrevista do Bial a gente fez assim. Sim. A gente roteirizou as perguntas e as respostas, mas a gente deixava no teleprompter só, porque o mais difícil de você saber o que dizer é quando dizer. Porque como os personagens eles reagem entre si, eu às vezes eu sei o que eu vou falar, mas eu não sei depois de quem que eu falo, entendeu? Sim. No ensaio você treina isso, mas num ao vivo assim você não sabe. Então um teleprompter desse ajuda você só a bater o olho e saber, depois do Renan eu dou aquela do Renanzinho. Aí você vai dando normal. Então eu acho que o Choque ele casou isso. Agora o Choque, a grande jogada dele é que ele casou aquilo que eu falei do 10º andar, mas o Choque não. O Choque teve tudo do melhor no momento certo. Ele teve o canhão do Omelete, ele teve o roteiro de nós 8, totalmente imersos e com tempo, com calma. Ele teve o Fernando, diretor, teve ensaio pra caralho, teve ajuste, teve leitura, teve estúdio, gravação com calma e teve uma edição com calma. Então foi ao ar o melhor do que a gente podia produzir naquele momento, entendeu? E aí eu acho que isso fez toda a diferença também, em termos artísticos. Porque muito rapidamente ele foi de 0 a 100. Sim. O primeiro episódio, ele já é complexo pra caralho, cara. Ele já tem uma história entre Julinho, o pregresso entre Julinho e a venda de produto dele de Goaba. Ele já tem o lance de Renan ter um filho. Ele já tem o lance de Rogerinho ser envolvido com caça-níquel. Ele tem o problema dos caras serem meio fora da lei. Ele tem a parada do Maurílio trabalhar com um negócio de ator e ter problema com isso. Ou seja, ele já tem uma série de backgrounds que foram criados nas leituras e ensaios, entendeu?
ele já nasceu carregado de background, de densidade, entendeu? Por isso que ele parecia verdadeiro. E depois foi só evoluir aquilo. Mas quantos Irmãos Jorel a gente já tinha escrito? Quantos filmes Furlan já tinha feito como ator? Quantas séries eu já tinha escrito? Quantos programas eu já tinha feito? Quantas coisas eu já tinha editado? Quantas coisas eu já tinha feito? A gente já tinha que ideia se mandar. Entendeu? Então, foi uma evolução natural de um trabalho artístico ali também, entendeu? De a gente chegar e hoje conseguir fazer coisas nesse nível e a gente quer fazer mais, entendeu? A gente tem mais temporada do Choque, a gente tá criando novos programas. Furlan tem uma ideia de um programa novo muito foda que a gente vai tentar fazer esse ano ainda, totalmente novo. O Irmão de Jorel continua. Lá na Globo também eu fiquei, fui o único da Quase que ficou, porque, enfim, eu tenho mais esse perfil de trabalhar com equipes maiores também, trabalhar em projetos de outras pessoas. A Quase, a galera é muito autoral. Eu sou autoral também, mas eu gosto muito de trabalhar no projeto da Tatá, no projeto do Fora de Hora lá, da Lilian, no projeto do Kibe, entendeu? Eu gosto também de chegar como um cara a seu serviço, sabe? Ó, eu tô aqui com a minha cabeça, meu braço e pra fazer o que você quer fazer. Quantas vezes Tatá já pegou uma ideia minha e falou que era ruim, e eu falei, beleza, eu sei que a ideia é boa, eu guardei, mas pro programa dela aquilo não faz diferença. Eu ia lá e escrevia de novo, eu não ficava chateado, eu não ficava triste, eu não ficava com problema de ego, entendeu? Eu tô lá pra fazer o programa dela. Então eu preciso que ela ache legal. Assim como as ideias que ela tem, eu também tentava melhorar e dar corpo e tal, e assim como algumas ideias que ela achava maneiras que eu tinha, ela também ia lá e defendia com maestria. Então quando você também vai fazer um trabalho, por exemplo, o Juliano, que ele é o que comanda o Irmão do Jorel, com a gente, ele também era isso, a redação final é dele do Furlan, eu escrevi o roteiro, mas depois eles faziam. Eu nunca cheguei depois lá e falei, pô, por que você tirou aquela cena? Não, o trabalho é feito assim, entendeu? O único lugar que eu respeito hierarquia é no trabalho artístico, porque o trabalho artístico ele é tão cheio de decisões subjetivas e de caráter estritamente pessoal, intuitivo, que eu não gosto de perder tempo discutindo se a minha ideia é melhor que a sua, entendeu? No Larica, por exemplo, a gente fazia assim, cada um tinha um veto. Então eu falava, putz, eu quero deixar essa piada. Aí fulano, porra, não, meu irmão, essa piada pra mim é o fim da picada, eu vou usar o meu poder de veto aqui. Eu falei, beleza, então a piada caiu, ele usou o poder de veto dele e acabou. Entende? Tipo assim, a gente não gastava tempo discutindo por que deveria entrar, por que não deveria entrar. Porque no fundo não faz diferença. Quando vai pro resultado final lá, ninguém sabe a piada que ficou faltando. Né? Porque a piada não foi, ninguém tem que chegar em casa e falar assim, esse programa tá faltando a piada X. Pô, não, cara, não conhece, cara, não sabe o que você escreveu. Pô, mas quem viu o Choque Lixo adorava aquilo ali, né? É muito Sim, bom. mas o Choque Lixo é muito bom, mas o Choque Lixo, as pessoas ali falavam assim, pô, por que saiu? Porque se você colocasse aquela piada dentro de todas as outras, não é que ela era ruim, mas ela atrapalhava o ritmo das outras. Isso em edição é muito importante, você tem que saber cortar para crescer. Você não pode chegar e fazer um feijão com todos os ingredientes que você tem em casa, sacou? Porque uma parada rouba a outra, uma parada toma o gosto da outra, entendeu? Você tem um ritmo também. Então, às vezes, um programa... Eu gosto dos choques menores. Eu gosto dos choques de 8, 9 minutos. São os que eu prefiro. Na Quase, a tendência, a gente foi crescendo um pouco eles. E tudo bem. A galera da internet não reclama. Mas eu prefiro os menores. Assim como a Larica Total, eu prefiro os Laricas de 13. Eu acho que eles são mais porrada, sacou? E por aí vai. Mas eu cheguei a fazer Larica Total de 22 minutos, entendeu? Na última temporada. Então, Guilherme, última pergunta pro Caíto, que o Caíto tem que cuidar da Dora, Guilherme. Tem. Ô, Caíto, você falou bastante assim sobre... É pra arrematar mesmo, mas... Deu pra ver aqui, assim... Pra mim tá sendo muito prazeroso te ver, assim... Falando tão abertamente sobre tanta coisa que eu não tinha tido oportunidade ainda, assim... Agradeço de verdade, assim, por você ter se aberto tanto, ter se disposto a ensinar a gente aqui. A paciência de você. Ok, aprendemos demais aqui e entendemos até... mais ainda, né, o sucesso. Eu vejo muito o Caíto refletindo no Twitter, eu gosto muito daquilo. Acho que você devia escrever mais, assim, reflexões. Toque de brother? Não, pedido de fã, é diferente. Okay. Mas assim, a pergunta é, como que alguém assim, tão crítico, com essa força de reflexão, tem lidado com essa novidade, né? Esses dias eu tava vendo o Big Brother, acabou o Big Brother, eu tô o Caíto na minha casa, assim, e tava assim,
a audiência, imagino, cavalar, assim, o Brasil inteiro assistindo aquilo. Já não é mais o seu projeto, né? Um projeto de outros, você acabou de falar sobre isso. Como é que tem sido isso pra você, assim? Que tipo de reflexão isso tá te trazendo? Digamos assim, o aumento desse canhão. Não, então, ali tem duas coisas. A gente fez o Choque de Cultura na Globo com a estrutura do Choque de Cultura. A gente tinha total liberdade, a gente escrevia os roteiros em São Paulo, a gente ensaiava tudo em São Paulo, a gente chegou lá, eles deram a equipe da Globo, eles deram uma equipe pra gente da Globo, mas a gente que coordenou tudo do jeito que a gente queria. Fizemos o Choque na primeira temporada exatamente igual ao da internet. Até os idosos, vocês levaram os idosos? Exatamente, e depois quando a gente fez o Choque de Cultura Show, que a gente queria experimentar, e eu acho que a gente teve sucesso em algumas coisas e não em outras nesse formato, mas também assim, é mais complexo um pouco. Foi tudo ideia nossa, desejo nosso, foi não nossa. Quando a gente chegou no Fora de Hora, que eu cheguei, né, porque o Furlan, ele até estava no começo, depois ele saiu, porque ele queria fazer outros projetos, essa coisa do livro e tal, ele ia fazer também como ator, também autor, ficou só eu, eu sofri bastante, com a estrutura da Globo mesmo, você sendo um cara da Globo, ou seja, você tendo que escrever, mas você tem uma autonomia limitada, mas porque limitada é um termo que parece que é uma autonomia vetada, não é que é uma autonomia vetada, é porque você tem muitas instâncias, é como eu falei, você tem um departamento de arte gigantesco que você precisa entregar para ele um roteiro na terça para ele poder movimentar a equipe toda e construir a parada para quinta. Como o programa era um programa semanal, quente, de notícias quentes escritas naquela semana, você tinha um trabalho muito grande de escrever a notícia, aprovar em várias instâncias superiores, porque você mexia com política e jornalismo, então você tinha que ter umas aprovações de cima para você, inclusive, ter a empresa respaldando o que você vai dizer, falando assim, não, pode falar isso daí que eu banco aqui, pode botar Bolsonaro na banheira do Gugu. Não tem problema nenhum não que a gente segura essa onda. Então, você precisa avisar as pessoas que você vai fazer isso, entendeu? E a gente nunca foi vetado. Uma coisa ou outra, às vezes até para melhor. Às vezes o cara fala assim, por exemplo, na época da Regina Duarte, a gente não podia... a gente tinha umas cenas que a gente podia falar, que a gente queria falar já para criticar, zoar, falar sobre aquele assunto, mas só que ainda existia, ela ainda estava no contrato com a Globo, ela ainda estava saindo, a Globo também preferiu naquele mesmo momento, não, é melhor a gente agora ainda não bater ou não criticar, e tudo bem, porque você falava de outros assuntos, entendeu? Você também tinha que entender naquele momento específico que você tinha outras instâncias, outros interesses legítimos, nada assim... Globolixo é uma empresa louca, como os caras falam aí. Eu entendo o poder da mídia, eu entendo o poder da manipulação de massa, eu estudei tudo isso e eu acho que isso é inerente a qualquer grande grupo de comunicação. São empresas familiares, eles têm seus próprios interesses, mas ao mesmo tempo são empresas gigantescas com diversos profissionais em vários níveis, entendeu? Então, quando você trabalha, tem muitos textos que chegaram ao final, entraram na sua casa, que saíram das minhas mãos e lá ficaram, e aquela frase que você viu lá fui eu que escrevi, ninguém meteu a mão naquilo. Assim como outras foram o Adnet, outras foram a outra redação, foi o Riso, foi a Renata, foi a Luísa, enfim, entendeu? Você junta uma série de profissionais que têm seus interesses, têm suas posições políticas, suas vontades, suas reflexões, você junta aquilo e solta num programa, entendeu? Aí se depois o cara vai achar globalista, depois o cara vai achar globo golpista, assim, tudo bem, essa é a parte que ok, entendeu? Mas você está produzindo como você falou, eu estou tendo a oportunidade de falar para milhões de pessoas num canhão pós-Big Brother, você recebia audiência com 25 pontos, sacou? Era tipo, sei lá, 30 milhões de pessoas, 40 milhões de pessoas naquele momento, na hora, tipo, entendeu? Não era você fazer 5 milhões no YouTube em um ano, ou você fazer 10 milhões no YouTube em uma semana. Era 40 milhões na hora. Sinistro. 50 milhões na hora. O Choque de Cultura também. Ele passava domingo entre o futebol e o negócio. A gente tinha temporada que tinha 18 pontos, 17 pontos de audiência, domingo. Entendeu? Então, assim, não é romantismo, é realidade. Você sabe onde você está se metendo, você sabe quais são os seus princípios e até onde você vai, você sabe que tipo de piada você vai fazer, que tipo de piada você vai fazer. A gente se preocupava, como a gente se preocupa no Choque, no Irmão de Jorel, em fazer piadas que tenham a ver, que a gente gosta, que não batam na minoria, que não soem preconceituosas, que a pessoa
possa ter uma leitura errada. A gente faz questão de acertar o prumo para bater no lugar certo, para não dar margem para você ter uma segunda interpretação que poderia prejudicar alguém, ou poderia ser de mau gosto, ou poderia ser... Eu não acredito nessa parada do humor tá acabando. Eu acho isso uma grande preguiça e uma grande covardia de vários caras humoristas aí que se escondem atrás dessa porra do mimimi para fazer trabalhos merdas. Me desculpa, eu acho merda isso que ele faz. Eu gosto do Rick Gervais, que assim, mano, se você não aguenta o que você fala, não fala, brother. Entendeu? Quando teve o caso lá do Porto dos Fundos, o Gregório, que porra, é meu amigo, meu parceiro, eu gosto dele pra caramba, ele falou uma frase que na época eu não concordei muito, que era assim, aquelas coisas que são meio comparações, assim, do tipo, então quer dizer que só pode fazer piada se for sacaneando gordos, religião não. Não, cara, na verdade você pode fazer piada sobre qualquer coisa. Essa é a beleza da parada, entendeu? Você pode fazer piada sobre qualquer coisa. A questão é, você também tem que ser responsável por aquilo que você faz. Se você faz uma piada e ela é preconceituosa, me desculpe, ela passou do engraçado e passou a ser crime, brother. Você vai ser responsabilizado por isso, entendeu? Mimimi é o seu que reclama da galera que vem tretar com você porque você fez uma piada, brother. Se você fez uma piada sacaneando os judeus e os judeus se sentiram ofendidos, por que os judeus têm que ficar calados? Você pode dizer o que você quiser, aí o cara lá não pode te processar, não pode ficar puto, não, entendeu? Eu não entendo. O cara confunde uma liberdade de expressão com uma inimputabilidade, entendeu? Não, eu não posso ser responsabilizado porque foi uma piada. Não, meu amigo, você pode ser responsabilizado sempre. Uma piada pode matar pessoas, sim. De rir, mais difícil. Mas em relação à perpetuação de preconceito, pra caramba. Sim, claro. Pode olhar um homossexual assumido na rua e o cara anda, ele anda tranquilo de madrugada. Uma mulher anda tranquila de madrugada, ela vira uma esquina tranquila. Quando vê um homem lá do outro lado da rua, ela fica calma. Entendeu? Então, assim, tem uma responsabilidade sim, e você é responsável pelo que você fala. Eu lembro que na época o Paulo Vieira, que é um brilhante, foi muito bom ter trabalhado com ele, porque essa coisa de eu gostar de trabalhar com as pessoas, eu também tenho eu sou muito fã de muita gente. Então, por exemplo, poder escrever pro Adnet, pô, é um privilégio, cara. Você poder escrever um discurso do Dória pro Adnet fazer, sendo que o Adnet, sabendo que o Adnet ainda vai dar um molho, porra, meu irmão, que roteirista não quer isso? O cara que eu quero escrever pra caramba, a gente quase tentou trazer ele pro Fora de Hora, mas ele não quis, até porque ele tava no Big Brother, é o Rafael Portugal, meu irmão. Sou louco pra escrever, já falei isso pra ele várias vezes, a gente já fez um filme juntos, atuando, mas eu falei, mano, eu quero um dia poder escrever pra você fazer. Eu já entendi o teu estilo, eu sei fazer isso aí que você faz bem pra caralho, eu sei escrever isso aí, entendeu? Então, como foi um prazer escrever pro Paulo, pra Tatá e tudo mais, entendeu? Como eu gosto de escrever pra Quase, como eu gosto de escrever pra eu falar, pra Furlan falar, como no Falha de Cobertura, muitas vezes eu dou uma piada que o Furlan escreveu, o Serginho dá, e ele dá uma que eu escrevi, entendeu? Como às vezes lá no Choque você não sabe quem escreveu o quê, às vezes é Pedro Leite, às vezes é Raul, às vezes eu dou uma fala, às vezes no ensaio a gente lê e alguém fala, não, isso aqui é mais Rogerinho, aí pula de um ator pro outro, entendeu? Então dá você essa que eu dou essa. Putz, essa eu achei meio pesada. Aí o outro fala, então deixa que eu dou, que eu me sinto à vontade de dar. Então eu dou um contraponto aqui. Entendeu? É assim. Então, na Globo, o que eu acho que eu aprendi muito fora de hora foi como lidar com uma mega estrutura. Como, por exemplo, você já se imaginou filmando um Vingadores? Você tem aspiração a ser diretor. Como é que você filma um filme de orçamento de 800 milhões de dólares, sacou? Que tipo de expertise você precisa ter para coordenar uma equipe de 1.500 pessoas? Ou um set que você tem 600 figurantes, 700 figurantes, você tem 12 horas para rodar uma cena de explosão de carro, capotamento, não sei o quê. É know-how e você adquire, entendeu? Então, assim, por que eu ia querer ficar só na internet? Eu já sei como é que é, eu gosto. Por que não tentar?
fazer uma parada numa estrutura gigante como a da Globo. Pode ser que não dê certo, pode ser que o Fora de Hora começou mal, começou com uma tentativa errada, não, assim, a gente não fez muito piloto, então o primeiro programa foi o piloto, a gente sentiu que algumas coisas não estavam funcionando, que eram mais frias, que o bom era o quente, no segundo programa a gente já alterou, no terceiro começou a ganhar, no quarto já estava subindo, terminou batendo recorde de audiência nos 2 últimos seguidos, sacou? Entendeu? O que é isso? É aquilo que eu estava falando lá atrás do erro ao pai do acerto, de você ir buscando algo que você ainda não sabe o que é, de você ser perseverante, de você ser autocrítico, de você olhar para sua obra e saber ajustar onde não está bom, de você poder mostrar e saber ouvir uma crítica, de você mostrar para alguém, ninguém rir, você olhar para dentro de você e falar, eu sei onde está a barriga, é aqui que eu vou tirar, isso aqui eu vou gravar de novo, isso aqui eu não vou botar. Esse é o aprendizado artístico, entendeu? E você vai pegando a manha. Hoje eu estou muito mais preparado para fazer se tiver uma temporada 2, ou fazer um outro programa, porque eu já consigo hoje, entendo como é que funciona o fluxo de criação de arte, de criação de figurino, o que você precisa pedir, a antecedência, quais as instâncias de aprovação, como que você resolve um problema técnico do tipo, né? Eu quero fazer uma cena assim, putz, eu não tenho o cenário desse jeito. Eu posso fazer o cenário desse jeito? Posso. Então eu vou precisar gravar mais cedo, porque eu preciso desmontar antes disso acontecer. Tudo bem. Então você organiza isso aqui, a gente grava de manhã, de tarde eu mudo o cenário, a gente grava essa outra parte. Entende? Você tem todo esse know-how dentro de uma estrutura gigante que você tem que pegar. Isso faz parte do teu processo criativo também. Da maneira de produzir, entendeu? Então assim... Foi ótimo. E espero que ainda dure muito tempo. Vai voltar para a segunda temporada, Fora de Hora? Não tem esse compromisso hoje, não tem, até porque a pandemia botou tudo para expectativa, né? Mas sempre foi uma temporada só, os resultados foram muito bons. Então agora, provavelmente quando chegar no segundo semestre, a gente deve apresentar internamente um projeto de segunda temporada, mas aí é ver se vai rolar ou não. Pô, na torcida aqui. Mas eu faço parte do núcleo fixo lá de humor, então com certeza, se não tô escrevendo para um, tô escrevendo para outro. A gente vai fazer o Lady Night esse ano lá na Globo, né? No Multishow, mas já dentro da estrutura da Globo, que agora é tudo uma só Globo, né? Ficou só você ou o Furlan também tá no Lady Night? No Lady Night eu não sei se a Tatá vai chamar ele, mas na Globo tá só eu. Entendi. Caíto, então a gente pode esperar para esse ano da TV Quase o quê? Além de podcasts e... Falha de cobertura, com certeza, vai ter mais. Vai ter esse podcast do Raul. Vamos tentar fazer esse programa novo do Furlan aí. Não garanto, depende mais dele. Tem que ver pode dar um spoiler qualquer, assim? Só um... Não posso. Nada. É doideira? Só ele pode dar. Só ele pode dar. Cara, deixa eu ter perguntado pra ele ontem. Ele não falou, pô? Escondeu o jogo. Vai ter Choque de Cultura, certamente. Uma temporada boa, na Quase, grande. Não tem cinema, né, esse ano, então a gente vai fazer uma coisa diferente. Mais Choque de Cultura na veia, naquele pique. E vamos ter novas coisas aí, cara. Eu vou tentar fazer coisas novas também. Eu tô escrevendo um longa pra Conspiração, que é uma adaptação com Arthur Fontes, uma adaptação de um longa chileno. É o primeiro longa que eu tô fazendo, então tá sendo um aprendizado também. Que a gente tem um longa escrito do Falha, mas foi eu e o Furlan juntos com o Fernando, né? É o Passaporte pra Ucrânia? Passaporte para a Ucrânia, que a gente deve filmar no ano que vem, em janeiro. E aí a gente tem também o projeto de fazer o do Choque, só que o do Choque a gente só tem umas premissas. A gente nem fez sinopse ainda. A gente tem só umas ideias, assim, de caminhos. Inacreditável. Uma coisa de um resgate do Renanzinho, tipo, o Renanzinho foi sequestrado. Tem um outro que é As Origens, tem um que é meio Relatos Selvagens, que são 4 histórias de cada um dos pilotos que se entrelaçam, e depois tem uma última história que tem todo mundo. Tem vários caminhos, mas a gente ainda não escolheu um pra fazer. Caíto, não sei nem como agradecer a sua participação. É histórico aqui pra gente, de verdade. O jeito que você encarou o podcast, assim, abriu o coração, a mente, deu muita base aí pra muita gente que pensa, né, que leva você como referência. Pô, quem chegou até aqui são verdadeiros vencedores. Acho que a Dora deu tempo ela dormir e acordar umas 2 vezes aí durante essa gravação. Ela não para, meu irmão. Participando. Ela tá ali com o Charlie Brauzinho. Peço desculpa pra Mari aí, por favor, Mari, perdoe a gente. Ela sim. Ela deve ter ficado... Ela tá revoltada. Um dia muito atribulado aí.
mas pra gente, assim, é realmente histórico, agradecemos demais. E, lógico, né? Continuaremos divulgando. A gente já fez episódio sobre choque de cultura. Eu lembro, acho que do episódio de vocês do choque, muito bom. Caramba, que honra. A gente tem um podcast de basquete, então uma vez eu escrevi um texto de 30 frases do choque de cultura, 30 franquias da NBA, que você ajudou a compartilhar e assim, cresceu muito o nosso podcast por causa desse texto. E lógico, algo que eu conto para todas as festas de família, que eu tô no clã do Rogerinho do Ingá, do Clash Royale. Sim, porra. Você vê que agora eu tenho jogado menos, né? E ele me promoveu pra líder. Então eu sou líder do Rogerinho do Ingá. É algo aí que aquele clã é maravilhoso. Vou botar na minha lápide. Agora tu é o que é o mais alto, não é? Cara, eu sou sinistro lá. Que às vezes eu fico tentando te pegar, mas eu só tenho um deck, cara, então eu me fodo muito. Eu só tenho um deck, só jogo com um deck até hoje. Cara, eu vou ter que gravar um podcast de Clash Royale qualquer dia. Pô, eu quero algum vínculo com o Caíto. Me arruma um vínculo com você, Caíto. Pô, um dia desse o Shader botou pilha, você lembra um dia desse que o Shader botou pilha? Vamos jogar todo mundo contra todo mundo aqui, tal. No começo da quarentena, eu perdi todas. Eu não consegui ganhar ninguém, meu irmão, nenhuma vez. Você tem que trazer o Leandro de volta, que o Leandro parece que é pior do que você, então era a chance. Pior. Leandro é pior. Então, Guilherme, Clash é pior. Como agradecer esse homem, Guilherme? Eu queria ser amigo dele desse jeito aí também. Eu tô procurando aí. Vamos ser amigo, pô. A gente já é amigo. Vocês são do Rio ou de São Paulo? Nenhum dos dois. Sou de Maringá. De Maringá e um de Fortaleza. Porra, um de Maringá, um de Fortaleza, caralho, fudeu. Então a gente vai se encontrar um dia. Separadamente. Um dia a gente vai se ver. Ou em Maringá, ou em Fortaleza. Já tive em Maringá e já tive em Fortaleza. Fazendo o que em Maringá, cara? Meu irmão, foi de passagem, mas... Foi uma vez que eu ia pro sul com frequência no carnaval. De carro, eu gostava muito de viajar de carro, dirigir, eu devia ter... Foi na faculdade, uns 20 e poucos anos. E eu fui pro sul umas 5 vezes seguidas. E numa dessas a gente parou em Maringá, fazendo não sei o quê. Não sei se a gente foi almoçar ou alguém que tinha uma namorada. Não lembro, cara. Depois eu tenho que resgatar essa história na minha mente. Mas eu lembro que a gente ficou em Maringá. Almoçamos, ficamos um tempinho lá e fomos embora. Um dos maiores momentos de Maringá, hein? Maringá ainda não sabia de nada. Maringá inocente. Ô, Caíto, nós vamos transformar isso aqui numa série, porque ficou incrível. Nós vamos... Obrigado demais mesmo. Acho que o pessoal que ouviu esse podcast conseguiu te entender um pouco mais. E, cara, é incrível, né? Porque o Caíto contou tanta história aqui e a gente ainda assim deixou muita coisa que ele já fez sem tocar no assunto, né? Porque o homem não para, o homem produziu muita coisa. Não para. Mas, olha, obrigado de coração. Somos muito fãs mesmo, você já sabe. Pô, muito legal. Nossos ouvintes também já sabem. E seguiremos juntos aí, acompanhando tudo que você fizer. Conte com a gente, pro que precisar mesmo, aí, qualquer coisa que a gente puder contribuir para ajudar aí a aumentar engajamento, né? A nossa base aí, que não é nem de perto o que o Choque precisa, evidentemente, mas a gente vai estar com vocês, porque... Guilherme tem essas piras, rapaz. Outro dia ele sugeriu aqui que o ouvinte acompanhasse um canal no YouTube que tinha 35 milhões de inscritos. E agora ele tá oferecendo a base do Elástico Mental pro Choque de Cultura. Não é isso. Não, porra, tamo junto, vamos nessa. Linha de frente, assim, de ir pro combate, entendeu? Mas de verdade, assim, acho que a gente ficou, assim, muito... Como a gente falou até pro Fulano, muito confuso quando a pessoa aceita o convite de vir aqui, né, Lucas? Uma coisa que nos confunde, mas de verdade, muito agradecidos e muito felizes, assim, ó. Eu tô até ao final aqui muito emocionado aí por essa oportunidade mesmo. Acho que a gente conseguiu mostrar um pouco do Caíto aí pras pessoas. Acho que considero muito, muito satisfeito assim, com essa experiência. Obrigado. Fico feliz que vocês gostaram. Vamos juntos nesse sonho. Gostei muito do podcast, mas gostei principalmente de você ter xingado minhas irmãs, algo que eu não posso fazer. Então, brigadão. Vamos ver se elas gostaram. Valeu, até mais. Aí, Guilherme, esse foi então o papo com o Caíto Manier. Muito obrigado, Caíto, por todas as horas. Muito obrigado à família do Caíto, né? A Dora brilhou intensamente nesse episódio. A Mari, esposa dele, que permitiu que a gente alugasse o Caíto por tantas horas. Então, um grande abraço para essa família tão especial.
Guilherme, que saudade, né? Acabou, deixou saudade, mas ficou pra sempre. A gente vai ter que inventar novos pretextos pra trazer o Caíto aqui. Acho que ele foi até sagaz nessa, que ele já falou tudo que ele tinha que falar pra gente não encher mais o saco dele, Lucas. Mas não vai dar certo. Mas ficou a expectativa do podcast sobre o Clash Royale, né? Ficou em aberto. E o de educação, que ele falou no podcast passado, né? Então tem muitas oportunidades ainda que ele abriu essas brechas jurídicas aí, Lucas, para convites futuros. Agradecer a quem ouviu os 2 podcasts, ou só esse, ou rebeldemente pulou aqui para ouvir essa parte. Não, ouve tudo, por favor. Mas você que está aqui nos ouvindo até agora, valeu pela audiência. Peço aí que se você gostou, quer saber mais do nosso trabalho, @elasticomental no Twitter, @elasticomental no Instagram. No Instagram não é para seguir, tá, gente? Porque a gente tem pouco seguidor lá é uma vibe mais intimista, a gente tá evitando aí seguidor. E se você quiser participar aqui do podcast... A gente tá trazendo o minimalismo no Instagram, nas redes no sociais. quesito seguidores. Isso, é um contexto novo aí, porque o mundo tá muito, essa busca incessante por seguidor, a gente tá trabalhando mais com esse contato mais próximo ali, né, Lucas? Aquele ambiente mais íntimo mesmo. Agora, a gente aceita mensagem até de áudio no Instagram, mas não quer seguidor. Né? Isso, se você quiser participar aqui, você pode mandar mensagem de áudio lá no Instagram ou escrever um e-mail pra gente, elasticomental@gmail.com. Curta, compartilhe, dê essa força aí pra gente, indique o Elástico Mental por aí. Por enquanto é só isso. Forte abraço. Elástico Mental. Elástico Mental.